Hoje o programa Descobrindo o Paraná vai falar de gastronomia natalina com a chefe Ana Schelbauer. Sejam todos bem-vindos e vamos lá! O nosso programa está no espírito natalino. Passamos por tantas dificuldades, 2 anos de pandemia, as pessoas afastadas. Eu acho que esse ano, além de juntar as pessoas com amor, com fé e adquirir muito mais esperanças, o que você me fala sobre isso? Então, Lilian, que delícia que é esse tempo, né, que a gente entrou em dezembro, a gente já percebe no ar, né, todo esse sentimento, essa preparação, esse tempo que a gente tem, né, de preparação para o Natal. Então é muito nítido, né? Sentimentos afloram na gente, muitos sentimentos afloram, e a gente começa a pensar no que vai fazer para a ceia, começa a pensar nos presentes, como que eu vou agradar as pessoas que eu amo, né? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento, né? Porque a gente também tem que pensar nesse momento que tem pessoas que não vão conseguir se juntar com a família, com as pessoas que gostam, e está na gente nesse momento tentar fazer alguma coisa por essa pessoa, né? É um misto de sentimentos onde a comida, né, é onde vai agregar as pessoas à mesa, né? A gente se prepara e quando a gente vai fazer a comida, você já coloca sentimento nessa comida, porque você está preparando para as pessoas que você gosta, né? Então, a ceia de Natal que a gente vai fazer hoje... Eu quero saber o que você vai fazer de interessante hoje para nós. A gente tem várias opções, né, para comemorar o Natal. E dentro dessa preparação toda vai entrar presentes, vai entrar comida, como a gente já falou anteriormente. Mas assim, o que é importante a gente lembrar, né? Não é só a comida, não é só os presentes, né? A gente tem que voltar para o que é mais importante, que são os sentimentos. E esses sentimentos hoje estão muito assim... ligados, né, ao financeiro. Tipo assim, eu gosto muito de você, então esse sentimento eu vou retratar através de um presente muito valioso. E não é só isso, né? Que importa, com certeza. Então eu posso demonstrar de outras maneiras que eu gosto de você, né? E a gente pode sim fazer uma ceia muito simples, mas onde o sentimento mais importante vai estar entre as pessoas que vão estar interagindo durante essa ceia. Então, a ideia hoje é sair de uma ceia tradicional, né, e tentar ir para uma ceia mais simples. Ana, o que é sair de uma ceia tradicional e ir para uma ceia um pouco mais simples? Então, tradicionalmente, né, numa ceia de Natal é usado o peru. E isso é tradição, assim, dos americanos, né? Os americanos usam o peru até no dia de ação de graças deles. E por que o peru? Porque o peru é uma ave que tem muita carne, né? É uma ave grande, de porte grande, que tem muita carne. E isso representa fartura na mesa, né? Eu posso dividir com várias pessoas isso. Demonstração de que está tudo bem e que eu tenho fartura na minha mesa. Mas isso para nós... eu posso representar de outra forma também, né? Tem muita gente que não gosta de peru, né? É verdade, é uma carne um pouco mais seca. Mais sequinha, e tem gente que realmente não gosta. O que a gente tem aqui, né, para nós podermos usar? Nós podemos trocar por um Chester, que também é um frango, que é uma ave diferenciada. Ele tem um porte um pouquinho maior que um frango normal nosso, mas a gente pode sim substituir por um Chester, né? Não posso comprar o Chester, então compra um frango e faz com o frango, vai estar bonito na mesa também. Mas eu também não gosto de frango, então o que eu faço? Eu posso fazer qualquer proteína, né? Nós somos um país rico, nós temos muita variedade e na verdade a gente volta para aquilo, não vai ser o peru, né, que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença. Não vai ser o Chester, não vai ser o frango. O que vai fazer a diferença vai ser essa união, essa reunião com as pessoas que eu amo, que eu gosto durante essa ceia. E que foi tão difícil, né, Ana? Foi. E hoje a gente pode estar todo mundo reunido. O vírus não passou, né? Ele continua ali, mas ele está, como se diz... mais devagar, né? Mais devagar. A gente tem que ainda cuidar, né? Observar, cuidar, seguir as regras, né? Com os cuidados que a vigilância nos alerta, né?
Mas assim, a gente já pode estar junto daqueles que a gente gosta, né? Das pessoas que a gente ama, né? Da família, dos amigos. Então isso é um momento muito importante, né? Eu acho assim que esse momento está ainda mais valorizado agora, porque a gente teve um momento lá atrás que a gente não podia estar junto, né? Então agora que a gente pode, eu acho que todos os momentos em que você pode estar com as pessoas queridas que você gosta, eu acho que a gente tem que aproveitar e não deve deixar passar. É verdade. Né? Então você que está aí em casa, papel e caneta. Agora nós vamos aprender a fazer uma ceia deliciosa, não é mesmo, Ana? Com certeza. Vamos lá? Então, o que nós vamos fazer hoje? O que eu tenho aqui? Eu tenho um Chester que eu comprei lá no mercado, eu deixei ele para descongelar. Normalmente, assim, o Chester já vem temperado com os temperos normais do frigorífico, lá de onde ele saiu. Para dar ainda mais sabor, eu vou deixar ele marinando, eu deixei ele de molho, dentro de um suco de laranja natural. Eu poderia ter colocado aqui ainda mais temperos, como salvia, um pouquinho de alecrim, tá? Eu não coloquei, tá? Eu deixei só no suco. O suco, ele vai dar uma realçada no sabor que ele já veio. E o suco de laranja, quando a gente usa em carne branca, ele deixa num tom rosado. Vai dar uma cor a mais nesse Chester aqui. Uma coloração. Exatamente, vai mudar. Vai ter uma reação aqui, porque o suco tem açúcares, né? Então, quando ele for para a cocção, ele vai mudar a cor dele. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero ensinar para vocês. Eu escuto de todo mundo aqui assim, que vai assar um frango, vai assar um peru, vai assar o Chester, e o peito normalmente fica seco, né? Por que fica seco? E porque daí chega na hora, todo mundo quer a coxa, quer a outra parte do peito. Acaba ficando o peito para trás, né? Qual que é o segredo aqui? Dica minha, particular minha. Normalmente dica da Ana. Dica da Ana. Normalmente a gente assa a ave com o peito para cima, né? O que acontece? O calor principal vai bater aqui em cima e a cocção vai acontecer de cima para baixo. Por isso o peito fica seco. Mas o que vocês acham da gente inverter essa posição e assar ele assim? O que vai acontecer aqui, ó? Os sucos, a gordura, o restinho do molho que vai gerar aqui vai descer e ele vai assar. E essa cocção vai acontecer lá embaixo e esse peito não vai ficar mais seco. Vai ficar suculento. Vai ficar suculento. Então é uma dica que eu gosto de ensinar. Quando for assar aves, asse ao contrário, né? Aí depois, na hora que você vai retirar ele da forma, né? Você tira ele com cuidado e tudo. Ah, ficou feio, saiu a pelezinha, porque às vezes gruda no fundo da forma. Você decora. Né? Decora com molho, põe uma frutinha, inventa alguma coisa, mas a suculência do peito eu garanto. Lembrando que não é só o peru. Eu quero fazer com frango, fazer o mesmo procedimento. A mesma técnica. E aqui a gente vai assar ele em papel alumínio, né? E a gente vai fazer um pacote com ele. Por quê? Porque esse calor vai circular lá dentro, eu tenho que deixar um pouquinho de espaço, eu não posso grudar lá esse papel em cima dele. Essa é uma coisa que eu não sabia também. Porque o papel alumínio vai grudar, e a hora que você for tirar esse papel que está grudado, ele vai tirar a pele. Olha que interessante, né? Então você cria aqui um pacotinho para que esse ar circule dentro dessa embalagem aqui. Normalmente já vem na embalagem quantos graus de forno e quanto tempo de forno, né? Alguns vêm até com aquele botãozinho que aciona para dizer que tá assado, tá? A dica que eu dou é normalmente assim, se tem 1 quilo, vai ser 1 hora de forno, 2 quilos, 2 horas. Sempre, cada 1 quilo, 1 hora de cocção dentro do forno, tá? Na dúvida, a gente tira um pouquinho antes e dá uma olhada. E aqui do suco de laranja que sobrou da marinada, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar um molho para servir lá no final com o nosso Chester assado. Então aqui a gente vai colocar na panela a sobra dessa marinada. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pôr ele para ferver, ele vai dar uma reduzida.
e daí eu vou temperar ele um pouquinho mais, tá? Se eu ver que ele não chega, eu posso dar uma espessada nele, que daí eu ensino depois, mas aqui vai ser no visual daí, tá? Então, nossa proteína, o nosso Chester já está no forno, mas a gente não pode servir só o Chester. A gente precisa ter outros alimentos juntos nessa ceia. Então, nós vamos fazer um arroz com lentilha e calabresa para dar um sabor diferente. E a lentilha, por quê? Porque a lentilha é muito usada nas festividades de final de ano, e né? Ela tem um significado. Tem. Você sabe qual é? Acho que é prosperidade, fartura, renovação. Então, por isso que ela está dentro dos pratos que fazem a ceia, que compõem a ceia de Natal, que compõem a ceia do Ano Novo. Vamos lá, então? Vamos. Então, o que a gente vai usar aqui? Cebola e alho picadinho, e se vocês repararem, ele está bem picadinho. O que é importante aqui, que eu sempre dou dica? O que eu quero que apareça no meu prato? Esse arroz com lentilha vai ficar um prato bonito, né? Mas eu não quero que apareçam uns pedaços de cebola. Tem gente também que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Então, assim, quando se corta bem picadinho, cebola, alho, é a nossa base de tempero. Não tem como você deixar de pôr, né? 99% das pessoas usam. Então, que ele seja bem picadinho. Então, na hora de refogar, ele vai murchar e vai praticamente desaparecer no prato. Aqui a gente vai usar calabresa ralada. Eu tenho 2 gomos pequenos de calabresa aqui ralada, tá? Poderia ser usado em cubinhos? Poderia. Em rodelas, eu acho que não, vai aparecer demais. Eu quero aqui mostrar um prato mais delicado, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de arroz parboilizado. E aqui, uma coisa muito importante que é a lentilha. A lentilha a gente tem que deixar de molho. O processo do demolho, além de facilitar na hora que ela vai cozinhar, ela também ajuda a eliminar antinutrientes que possuem na lentilha. Então, alguns grãos, eles possuem antinutrientes que a gente chama de fitatos. Então, feijão, lentilha, grão de bico, a gente tem que passar por esse processo do demolho. Esses antinutrientes são aqueles que produzem mal-estar quando a gente ingere. Estufamento, gases, às vezes um refluxo. Então, passando pelo processo do demolho, é uma forma de eu eliminar esses antinutrientes e quando ele entra para a panela... E tem um tempo? Tem que ser com água quente, água fria? Pode ser com água fria, no mínimo umas 8 horas. Tá? Ficando umas 8 horas ele já elimina. Então, normalmente a gente coloca assim de noite para cozinhar no dia seguinte. Então, aqui a gente entra refogando o alho e a cebola até murchar. Agora a gente entra com a calabresa ralada. Ana, então foi a cebola, a calabresa. Agora em seguida já pode alcançar o arroz, faz favor. E em seguida já a lentilha. Então, lembrando que a lentilha ficou 8 horas de repouso, né? Isso, de molho. De molho na água. A gente eliminou essa água, aquela da qual ela ficou de molho. E agora a gente está reutilizando aqui. Está utilizando ela aqui. Aí, aqui eu estou dando assim, ó, é um arroz básico. O que a gente usa bastante nas festas de final, nas comidas, nos pratos de final de ano? Muita uva passa, muito damasco, muita fruta seca, né? Então aqui, se você quer mudar o teu arroz, aqui dá para colocar um pouquinho de uva passa. Pode acrescentar, hein? Pode acrescentar, sim. Ele vai mudar um pouquinho, vai misturar o doce com o salgado. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas dá para fazer nas 2 versões. Estou cozinhando aqui, só com a calabresa e a lentilha. Depois de pronto, eu retiro parte, giro na metade. Parte eu sirvo sem e parte eu sirvo com. Para todos os gostos. Para todos os gostos, mistura na hora. Ana, existem muitas curiosidades sobre os ingredientes que você está usando hoje. Sim. Conta um aí. São ingredientes, assim, muito ricos em nutrientes, né? E que normalmente a gente vai usar só nessa época, quando na verdade a gente poderia usar durante o ano todo. A lentilha é um grão que pode ser entrar como substituto do feijão. Né? Ele é muito rico em proteínas e uma porção de outros nutrientes, então ele entra como substituto do feijão. Eu estou fazendo aqui ele cozinhando com arroz, mas eu posso fazer
Eu posso fazer pastinha de lentilha, posso fazer salada de lentilha, eu posso fazer sopa de lentilha. Então ele é um grão bem versátil. Eu não preciso usar ele só para fazer com arroz nesse processo que a gente está fazendo aqui. Ana, molho, arroz e agora não pode faltar farofa. Com certeza. Então a farofa, assim, a gente não recheou o nosso Chester lá, eu assei ele sem nada dentro, tá? Por quê? Porque a gente quer servir a farofa à parte. Poderia fazer essa mesma farofa antes, né, numa quantidade um pouco maior e rechear a nossa ave. E para quem gosta também, quero colocar o recheio lá, sim, não impede de fazer a farofa. Você pode fazer um outro recheio diferente só para rechear ele lá, mas aqui a ideia é mostrar uma farofa bem simples, mas super versátil. Então, assim, a base total dela é cebola. Então, eu sinto muito para quem não gosta de cebola. Mas aqui a gente está com 6 cebolas cortadas finamente. Então, são 6 cebolas cortadas. 6 cebolas cortadas. E a gente vai usar uma outra coisa que é simples e que agora é época que tem abundância, que é a abobrinha. Abobrinha. A abobrinha, ela é neutra, então ela pode ser usada para fazer qualquer coisa. Tem até um bolo que eu faço onde eu uso a abobrinha como base. Porque ela pega todos os temperos, ela pega todos os gostos. Então aqui ela vai entrar na nossa farofa. O que é importante dessa abobrinha? Ela está picada em cubinhos, mas ela está sem a parte interna dela, que são as sementes. Por quê? Porque ela tem, a abobrinha, ela tem muito líquido, tem muita água. Influencia bastante. Influencia. Se eu colocar com as sementes aqui, ela vai soltar muita água na hora que eu estiver refogando junto com a cebola. Então eu uso somente a parte externa dela, a parte da casca branquinha. No Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná. Agora a farofa, você colocou a abobrinha, cebola, já foi para farinha, os temperos. Temperei com sal, temperei com um pouquinho de pimenta e aqui também, ó, ela fica uma farofa clara, né? Você vê ela tá bem pontinhos, sequinha, né? Bem sequinha, vê os pontinhos da abobrinha aqui, mas essa aqui também é uma farofa base. Então assim, você pode servir ela assim, ou se você quiser ir para usar o uso das frutas secas também. Uva passa. Não precisa ser só uva passa, pode ser tâmaras. Tâmara sem caroço, você corta ela no sentido da frutinha de compridinho e pode colocar aqui. Se você cortar ela bem fininha, ela vai dar a impressão de ser até uma carne seca que ficou aqui no meio e vai mudar o sabor da farofa. Para quem gosta, vale a pena tentar. Então, temos que experimentar. Ana, acho que agora você vai fazer um prato que eu gosto muito. Salpicão? Salpicão. Então, esse vai ser um salpicão diferente. Por quê? Porque a gente não vai usar nenhuma proteína. Nós não vamos usar peito de frango desfiado, que normalmente... Vai usar? Não. Não vamos usar nenhum lombinho, que normalmente vai. Nós vamos fazer um salpicão só com maçã verde. E por que a maçã verde? Porque a gente quer trabalhar com a acidez dela. Então, basicamente, a gente vai ter maçã verde, vai ter uva passa, porque senão daí não é salpicão, vai ter o salsão, que é um ingrediente indispensável no salpicão, porque a gente precisa de frescor, ele dá frescor e dá crocância, e vamos misturar um pouquinho de nozes e castanhas picadinhas. Diferente. Tudo isso junto e misturada com esse molho aqui, que já está misturado aqui, 2 cremes de leite e 2 iogurte natural, vai fazer esse salpicão ficar bem saboroso assim. No Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Pronto, Ana. Praticamente. Então, o que a gente misturou aqui? Misturou os ingredientes que foi mostrado lá no início, né? A maçã picadinha em cubos, foi uva passa de 2 cores,
foi um pouquinho de nozes e castanhas, foi o salsão, que é o ingrediente obrigatório no salpicão, e o molho a gente misturou aqui, ó, 2 iogurte natural e 2 cremes de leite. Então, é só misturar e está pronto. Eu posso alterar esse sabor? Posso. Eu posso colocar um toque de mostarda amarela, se eu quiser. Então, assim, é opcional. Aí eu vou te dar um pouquinho para você provar e você me diz se precisa da mostarda ou não. Mas o sal, a parte do sal... Não vai sal, não precisa nada. Vai ficar por conta só dos sabores naturais dos ingredientes que a gente usou aqui. Entendi. Bom. É bom? Muito bom. Precisa da mostarda? Muito bom. Não precisa. Então vai sem mostarda aqui. Mas para quem gosta, pode usar. Ana, nós estamos quase finalizando. Sim, estamos indo para o finalmente. Agora a gente só vai finalizar o molho, que a gente vai servir lá com o nosso Chester. Então, o que a gente fez? A gente reduziu aquele suco de laranja, né, da marinada, e agora a gente vai colocar um pouquinho de manteiga gelada e vamos usar uma técnica de espessamento que a gente chama de slurry, que nada mais é que usar o amido de milho com um pouquinho de água diluído, ó. Ele fica assim branquinho e quando você coloca dentro, ele cozinha e vai dar uma espessada e vai ficar um molhinho transparente, tá? Entendi. Só para deixar ele mais cremosinho. Então aqui, ó, ele começou a ferver o molhinho, já vou temperar aqui com um pouquinho de pimenta do reino. A pimenta moída na hora é sempre melhor do que a comprada pronta, então se você conseguir, faça dessa forma. E vamos colocar um pouquinho de sal para realçar esse sabor que ficou aqui da acidez da laranja. Mas lembrando, né, não tem essa pimenta, pode usar outra, fica a gosto. Aí aqui você pode servir ele separado. Daí a pessoa que quer fazer uso, você serve na hora, sobre a carne. Então, Lilian, está pronta a nossa ceia de Natal. E você viu que foi usados ingredientes simples, onde todo mundo tem acesso, né? De fácil acesso. De fácil acesso. A gente tem no mercado da região. Não tem nada sofisticado. A execução também é simples, né? O que a gente pode fazer, assim, ó, o que eu reparo sempre de quem recebe visitas para a ceia de Natal, é que normalmente quem recebe fica responsável meio que por tudo, né? É verdade. E no momento de desfrutar da completude, essa pessoa está extremamente cansada. Normal, né? Normal. Por quê? Porque se preocupou com um monte de detalhes porque ela quer receber bem. Mas o que a gente pode fazer? Tudo isso aqui a gente pode fazer de antecipação. O refogado do arroz a gente pode fazer com antecedência, num dia anterior a que você vai usar. Então, eu posso refogar essa linguiça, refogar as cebolas, os temperos e deixar separado num potinho. Tudo pronto, que seria o recheio desse arroz, né? E deixar para cozinhar só no dia. Aí no dia você faz e fica muito mais fácil. Todo esse preparo da farofa, que é um refogado também, a cebola e a abobrinha, eu também posso fazer a mesma coisa. E depois, no dia que for, na hora que for eventualmente fazer, né, ou para servir, eu só coloco numa frigideira bem quente e só agrego a farinha e está pronta a minha farofa. Né? Não tem algum problema de você cortar a cebola antes e deixar ela reservada? Assim, ó, eu não posso fazer isso com 3 dias de antecedência. Mas assim, ó, um dia eu acredito que não vai ter problema nenhum. Ela vai ficar na geladeira e vai manter a crocância dela. Tá? O salpicão ele fica mais gostoso ainda se eu fizer num dia antes. Porque você já comeu salpicão do dia seguinte? É muito mais saboroso. Então eu posso fazer... Fica mais presente o tempero. Exatamente. Então ele solta os sabores, né? Então você pode fazer sim com antecedência o salpicão e deixar pronto. Isso daí chega na hora, você só monta numa travessa. Uma coisa que a gente colocou aqui foi uma salada de folhas, né? Um mix de folhas para fazer parte desse composê da nossa ceia. Então as folhas aí fica a critério de cada um.
se quer fazer, se não quer, que folha quer usar, mas é uma salada simples, né? A gente está no verão agora, as folhas verdes estão em abundância. E aqui o nosso Chester, né? Nós usamos parte da farofa para decorar. E aqui usei frutas da nossa estação também, coloquei um pouco de fruta enlatada para fazer uma coisa bonitinha, um enfeite bonito. Ana, eu vi que você se preocupou também, além de todos os pratos, com as louças. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Então, assim, por mais simples que seja a comida que você está fazendo, mas se você coloca ela numa louça diferente, numa louça especial, isso vai enaltecer o prato também. Então, aqui eu usei o que eu tinha, né? Mas é importante isso, ele realça a comida quando você coloca ele num prato bonito. Então, isso também faz parte da preparação. Você se preocupou com a mesa? Sim, aí também você pode preparar a mesa, né? Decorar a mesa com o que você tem, não precisa sair comprar grandes coisas no mercado, nas lojas para decorar a sua mesa. Mas às vezes um simples arranjo verde, verde com vermelho, né, que são as cores que representam o Natal, vai fazer diferença nessa ceia. Então ter todo esse cuidado, todo esse carinho, porque as pessoas que vão estar fazendo parte desse momento vão ficar felizes, vão ficar com essa memória guardada, né, para sempre. Antes de finalizar, eu queria destacar que o Natal não é só presente, não é só Papai Noel, não é só uma comida farta, e sim o nascimento de Jesus Cristo. É a renovação da nossa esperança, da nossa fé, do amor que envolve a todos. Então, o programa Descobrir no Paraná quer deixar para você um Feliz Natal e que se renove toda essa esperança. Esse ano que vai começar, deixar para a nossa equipe, para todos os paranaenses e, é claro, Ana, um Feliz Natal para você. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E eu que agradeço e desejo para você também, Lilian, um Feliz Natal, um abençoado Natal, um ano novo cheio de muito trabalho, que a nossa fé e a nossa esperança sim sejam renovadas e que a gente sim tem que pensar que não precisa ser só no Natal que tudo isso aconteça, que a gente pode sim estar cultivando todos esses sentimentos maravilhosos que a gente sente agora, né, durante o ano todo, que a gente possa olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor. Muito obrigada. Feliz Natal! E tem histórias pra contar, suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe